Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais análise de mercado aí para vocês, como sempre, vindo aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse. E hoje vamos falar o que está acontecendo aí com o Bitcoin e também com o Ethereum, que está subindo 5% para o dia de hoje. Onde que estão as oportunidades para o Ethereum, onde que dá para a gente estar acumulando um pouco mais de Ethereum, até mesmo estar fazendo trade. E a gente vai falar também sobre algumas oportunidades no Bitcoin, tá bom? A gente tem algumas oportunidades no Bitcoin, principalmente oportunidades em trades. Falta pouquíssimo tempo para o ano acabar e iniciozinho de 2024, acredito que a gente vai ter boas valorizações aí para o mercado cripto. Então, nesse finalzinho de ano, a gente precisa aproveitar todas as poucas oportunidades que a gente ainda tem, tá bom? E vamos lá para análise. Hoje vai ser um vídeo prévio, tá, pessoal? Eu quero estar mostrando para vocês aqui algumas oportunidades em Bitcoin e Ethereum principalmente, mas no próximo vídeo, amanhã, eu quero estar trazendo vídeos falando aí sobre algumas altcoins pequenas de inteligência artificial, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, que nesse momento está segurando naquela região que tinha passado para vocês no vídeo de ontem. O Bitcoin, para o final desse ano, pode segurar nessas regiões aqui, entre a região de 42 mil a 44, então nesse momento existe a possibilidade do Bitcoin subir até 44, voltar e ficar aqui dentro dessa região até início do próximo ano. Ou seja, esse período entre Natal e Ano Novo geralmente é um período de férias, onde o mercado fica um pouco mais estagnado porque o institucional não está movimentando muito capital dentro de mercado financeiro. Então, quando a gente vai ver volume, a gente não tem um volume tão alto, porém, volume de 28 bilhões para esse período entre Natal e final de ano é um volume interessante ainda, tá? É um volume onde pode sustentar o Bitcoin nessa região, não necessariamente sair rompendo e buscar 47 agora no final do ano. Eu acredito que ele pode segurar dentro dessa região, andar de lado até o finalzinho do ano, até início de janeiro principalmente, onde a gente vai ter diversas informações positivas e a partir de então a gente tem a valorização até 47 a princípio. E onde que está a oportunidade aqui no Bitcoin? A oportunidade no Bitcoin vai estar em trade a partir do momento que ele romper esse topo aqui, que está bem formado, está bem caracterizado, acima dos 44.400. Rompeu esse topo aqui acima dessa região, pessoal, a gente tem algumas oportunidades em trades no Bitcoin, esperando que a partir do próximo ano a gente tenha as informações positivas saindo aí para o mercado e se não sair as informações, principalmente de ETF, a gente vai ter outras informações positivas também, tá? Como, por exemplo, o halving do Bitcoin e a possibilidade de diminuição nas taxas de juros para os Estados Unidos. Então, todas essas informações positivas podem impactar aqui no preço do Bitcoin e a partir do próximo ano a gente tem aqui o Bitcoin a 47 mil dólares por unidade já no iniciozinho do próximo ano, tá bom? E se tivermos essa valorização aqui para Bitcoin, obviamente a gente vai ter valorização para as altcoins também, tá? Na dominância do Bitcoin, veja o que está acontecendo aqui na dominância. A gente está vendo o Bitcoin em 3 semanas consecutivas perdendo dominância, ou seja, as altcoins nesse momento está tendo mais relevância do que o próprio Bitcoin. Grande parte do dinheiro que está entrando no mercado cripto está vindo mais para as altcoins do que para o Bitcoin. Então, nesse momento, a gente vai ficar de olho nas altcoins principalmente, tá bom? Quais que são essas altcoins que a gente vai ficar de olho? Ethereum. Ontem tinha falado sobre Ethereum, tinha passado alguns pontos de oportunidade aqui no Ethereum e hoje a gente já tem aí a valorização, chegou a 5% de valorização no Ethereum e acredito que essa valorização vai continuar aí, tá, pessoal? Veja que nesse momento a gente tem o Ethereum segurando dentro desse canal, tá? Que existe a possibilidade do rompimento desse topo. Eu vou marcar esse topo da seguinte forma, eu não vou marcar necessariamente como um ponto exato, mas sim como uma região. Por quê? Tem esse topo aqui embaixo em 2.334, tem esse topo aqui em cima em 2.380. Então vai ser 2 topos consecutivos que ele vai precisar romper. Então eu demarco toda essa região e provavelmente quando ele romper esse topo aqui em 2.333, ele vai segurar aqui nessa região, formar uma bandeira para lá na frente ele romper e passar a subir até as próximas regiões de 2.500, 2.600 dólares por unidade, se houver essa confirmação, tá bom? Então, nesse momento, vamos ficar de olho aí nessa confirmação aqui para Ethereum, principalmente com a possibilidade da formação da bandeira aqui nessa região entre 2.300 a 2.380. Ele pode formar uma bandeira, andar de lado aí até início do próximo ano, assim como já está acontecendo com o Bitcoin, e a partir de então a gente ter a nossa grande valorização a partir do próximo ano. Veja aqui, quando a gente vai observar o ciclo do Bitcoin, estamos naquele mesmo período onde, antes do halving,
no ano do halving, mas não necessariamente depois do halving. A gente vai ter o halving acontecendo em maio, mas pouco tempo antes do halving a gente tem o ciclo de alta se iniciando, assim como aconteceu cá atrás em 2012 para 2013, e a mesma coisa aconteceu aqui em 2016 para 2017 e aconteceu aqui em 2019 para 2020. Não necessariamente a gente vai contar esse dump que teve aqui no Bitcoin porque foi um ano atípico. Então a gente não vai contar esse crash que a gente teve aqui no mercado, mas sim a gente vai contar aqui a partir de 2019 para 2020, sem contar aqui esse período de rápida desvalorização do mercado. Foi em algumas semanas e o mercado já voltou, já se recuperou, tá bom? E veja que a gente tem um período parecido, onde o mercado começa a subir pouco tempo antes do halving do Bitcoin. Isso acontece porque a gente vai ter muita gente, muitas pessoas, muitos influenciadores falando sobre halving do Bitcoin. Isso traz muitas pessoas e muito dinheiro para o mercado. Então a gente tem esse breve rally aí acontecendo, onde o preço chega próximo da alta máxima histórica. Ele não consegue romper no ano de halving, mas depois a gente tem a estabilização de preço e no ano seguinte a gente tem a nossa grande valorização. Então, a gente pode ter já no início do próximo ano, só observando o ciclo de mercado, uma valorização esperada que pode levar o preço do Bitcoin até 50 mil dólares por unidade, independente de ETF. Se sair ou se não sair ETF de Bitcoin. Se não sair, obviamente, no curto prazo a gente vai ter uma depreciação do Bitcoin e logo depois ele se recupera, porque a gente vai ter o ciclo dando continuidade, como aconteceu nesses momentos cá atrás, tá? Então, a gente pode ter a valorização chegando perto ali dos 47 a 50 mil dólares por unidade, chegando nessa região, ele vai segurar, ele pode segurar até o halving. Depois do halving a gente vai ter um período de estabilização de preço, porque já aconteceu as notícias, então quando você vai ver para o horizonte você não vai ter tantas informações positivas que pode mexer no preço depois do halving do Bitcoin, e a gente tem esse período de estabilização. Depois a gente tem o próximo ano iniciando com grande valorização aqui, iniciando o nosso bull run, que provavelmente pode acontecer no ano de 2025, já início de 2025, tá bom, pessoal? Então, 2024 a gente pode ter início de 2024 com valorização, onde depois dessa valorização o preço estabiliza um pouco para uma valorização ainda maior lá para 2025, tá bom? Então isso é importante a gente estar observando aqui nosso ciclo de mercado. Até o momento, o preço aqui está seguindo veementemente tudo que é esperado para o ciclo de mercado, e para o finalzinho desse ano, a gente tem aqui um momento onde o preço pode estabilizar, pode estagnar, até mesmo porque a gente não tem tantas pessoas operando no mercado, então o preço fica sem volume, sem muitos negociadores, e essa é uma região bem interessante para estar segurando também. É importante a gente estar observando aqui essa lateralização, porque ele confirma para a gente tudo o que aconteceu no passado, tá bom, pessoal? E oportunidade aqui no Ethereum, vamos ter oportunidade no Ethereum acima dessas regiões de 3.340, onde o preço pode segurar nessa região. E se você não conseguir pegar acima dessa região de topo aqui, acima de 3.340, 3.330, vamos ter aqui outra oportunidade acima, depois que ele formar essa lateralização, ele pode lateralizar, formar uma bandeira, e acima dessa região, em 3.380, a gente ter essa oportunidade aí de trade no Ethereum. Se você não tem nada de Ethereum, ou se eu não tivesse nada de Ethereum nesse momento, obviamente eu estaria comprando aos poucos, porque na minha opinião o Ethereum vai ser a altcoin que mais vai subir se for aprovado o ETF de Bitcoin, tendo em vista que já foi solicitado junto à SEC o ETF de Ethereum também. Então, se aprova o ETF de Bitcoin, obviamente pode ser aprovado o ETF de Ethereum. Com isso, muito dinheiro entrando no Ethereum. Se tem muito dinheiro entrando, a gente vai ter muita valorização também, tá bom? Enfim, pro dia de hoje é isso, tá, pessoal? Amanhã eu trago um vídeo aí falando sobre algumas altcoins pequenas para vocês que gostam de estar acompanhando e de estar pegando algumas altcoins pequenas. Por hoje é só para estar mostrando aqui para você o que está acontecendo com o mercado, principalmente Bitcoin e Ethereum, onde que estão as oportunidades aí para essa semana nesses dois ativos, tá bom? Amanhã eu tô de volta e entra lá no grupo do Telegram. Link tá aberto, tá na descrição, e por lá você pode estar batendo um papo com o pessoal e tá falando, a gente pode estar batendo um papo falando um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui com o mercado, tá bom? Ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!